Boa noite. No Roda IF de hoje, vamos continuar a nossa série sobre os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Hoje, vamos apresentar o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Vamos entrevistar o ilustríssimo Guilherme Cardoso Daltro, com a ajuda de Fábio Patês, João Martins e eu, João Luiz. Boa noite, Cardoso. Senhor Cardoso, nessa fase introdutória da nossa discussão, você poderia nos dizer sobre a intenção da ONU ao criar esses 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Boa noite, João Luiz. Muito bem. Esse Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, chamado ODM, eles foram aprovados na 56ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2001. E ele tem como principal objetivo diminuir a pobreza dos países especialmente mais pobres do globo. Como, por exemplo, os países da África subsaariana, eles têm como principal objetivo zerar essa pobreza. E ele tem um prazo de cumprimento até 2015. E outro também principal objetivo é ajudar no desenvolvimento humano de todo o globo, envolvendo os países emergentes como o Brasil e os países pobres já citados. Boa noite, Sr. Daltro. Para ficar claro para os nossos telespectadores, gostaria de saber o que envolve essa parceria mundial para o desenvolvimento. Boa noite, Fábio Henrique Patês. Muito bem. Essa pergunta 2, primeiramente, eu queria deixar bem claro que desenvolvimento humano ele é diferente de crescimento econômico. Não é a mesma coisa. Porque talvez um país ele pode ter um PIB alto, porém ele não investe em desenvolvimento humano. Por exemplo, ele não investe em escolas, ele não investe no salário melhor para a sua população. Então é diferente. Pode ter o PIB alto, pode ter um grande crescimento, como é o caso do Brasil. Ele tem um produto interno bruto muito alto, mas porém tem o IDH não tão relativo com o seu PIB. Muito bem. Então, como a sua pergunta, por exemplo, essa parceria mundial para o desenvolvimento, ela diz respeito à necessidade de todo mundo juntar forças em todo mundo, todos os países, a juntar forças e se ajudarem para reduzir internacionalmente as desigualdades e a pobreza econômica mundial. Fazer o planeta um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de todos, tanto os países pobres e ricos. Especialmente também as áreas de comércio e de finanças internacionais. Boa noite, senhor Guilherme Daltro. Bom, sabemos que esses objetivos têm metas para serem cumpridas. Eu quero que você fale sucintamente cada uma delas. Boa noite, João Vitor Martins. Muito bem. Essas metas para o desenvolvimento do milênio, elas contêm 5 metas. A, B, C, D e E. A primeira, e a mais importante, é avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório. O que isso quer dizer? Ou seja, um sistema comercial mundial livre de altas tarifas para países menos desenvolvidos e também aberto, ou seja, livre comércio, livre troca para desenvolverem esses países. A meta B é atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos. Eles também estão em foco nesse desenvolvimento. Então é preciso atender às necessidades especiais dele. Muito bem. A meta C, ela diz respeito a atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar, como é o caso da Bolívia e do Paraguai, aqui na nossa América do Sul, e também de países em desenvolvimento, que são países pequenos insulares, ou seja, que são como o Havaí e muitas outras ilhas também deve ser necessário ajudá-las. A meta D é tratar globalmente o problema da dívida externa desses países em desenvolvimento. Como, por exemplo, o Japão, ele já até tem pensado em extinguir 100% da dívida externa de Moçambique. Então, é tratar globalmente esse problema. E a meta E, ela se diz respeito a uma cooperação com as empresas farmacêuticas para proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis para esses países em desenvolvimento, até mesmo o Brasil. No caso, por exemplo, do Brasil, alguns medicamentos para AIDS, outros medicamentos também são muito caros. Então a gente pode perceber que esse objetivo, ele nada mais é que uma corrente mundial para ajudar a cumprir todos os outros 7 objetivos, que é esse objetivo do ponto 8. Senhor Daltro,
E como os demais países envolvidos estão se empenhando por esse objetivo? Muito bem, João Luiz. Pois é, a ajuda que está tendo desses países, ela cresceu de 2008 para 2009 em aproximadamente 1%, atingindo até aproximadamente também 120 bilhões de dólares. E os compromissos previamente assumidos, eles não estão sendo muito cumpridos, mas está tendo uma ajuda, especialmente com os países da África subsaariana, descontando o perdão de dívidas e também a assistência estrangeira ao desenvolvimento. E essa assistência estrangeira, ela cresceu 7%. No comércio global, por exemplo, além dos impactos da crise financeira mundial, um dos maiores obstáculos tem sido o fracasso das nações em concluir as negociações da rodada de Doha. O que foi essa rodada de Doha? Foi uma assembleia da ONU, onde se discutiu o objetivo de diminuir as barreiras comerciais, promovendo dessa forma a liberalização do comércio mundial. Então essa é uma parte que ainda precisa ser cumprida, e ela foi colocada em prática nessa rodada de Doha. O auxílio financeiro, por exemplo, ela cresceu pelos países mais desenvolvidos aos mais pobres, e teve um aumento desde 1997, a véspera quando começou esse ODM, e chegou também a 106 bilhões de dólares em 2005. Metade dessa ajuda veio em forma de abatimento de dívidas. Porém, só abatimento de dívidas não é necessário para ter um desenvolvimento de um país. É preciso ter uma entrada constante de capital para que esse país consiga investir no desenvolvimento. Como a gente já discutiu, não basta apenas crescer o seu PIB, como por exemplo o que aconteceu com Moçambique, que o Japão quer tirar a dívida dele. Mas é preciso ter a entrada real de dinheiro. Cresceu também o acesso dos países em desenvolvimento ao mercado global. Por exemplo, em 2004, 3/4 de suas exportações foram direcionadas aos países desenvolvidos, sendo que grande parcela foi feita com taxas reduzidas de exportação, mas alguns produtos importantes dos países em desenvolvimento, como roupas e medicamentos, ainda são vendidos com alta taxa pelos países ricos. Então é preciso ter esse abatimento dessas taxas para poder ter uma livre concorrência, um livre acesso desses materiais. Também desde 1998, mais de 50 bilhões de dólares foram descontadas das dívidas de 29 nações mais endividadas do mundo. E isso é um bom desconto. Por exemplo, os líderes do G8, que engloba Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, eles se comprometeram a estudar a hipótese de simplesmente eliminar a dívida de vários países que se englobam nesse perfil, como por exemplo 19 já foram enquadrados, como de Moçambique, que a gente já falou. Até 2004 também, 1/6 da população mundial teve acesso à internet, mas os números eles ainda são desiguais. Por exemplo, em países desenvolvidos, metade das pessoas está conectadas, e nos 50 países menos desenvolvidos, menos de 1% tem acesso à rede mundial de computadores. Bem, o Brasil está esforçando muito nesse objetivo. Eu queria saber alguns objetivos, alguns feitos que o Brasil tem feito para o âmbito internacional. O Brasil ele está bem esforçado nessa campanha universal. Por exemplo, ele foi o principal criador e articulador da criação do G20. E ele tem discutido muito as negociações da rodada de Doha, que discute a liberalização do comércio mundial. Ele também se destaca no esforço para universalizar o acesso a medicamentos para a AIDS e também outras doenças. O país ele é proativo e inovador na promoção de parcerias globais, utilizando a cooperação Sul-Sul, que nós vamos falar também mais tarde, e também a contribuição com organismos multilaterais como principais instrumentos. Agora, para uma análise estatística da cooperação brasileira em dólares, vamos analisar um gráfico ali. Este gráfico, por exemplo, ele pode ajudar-nos a analisar a participação do Brasil no quesito financeiro mundial. Por exemplo, essa parte de roxo, ela diz respeito às contribuições internacionais do Brasil ou também a bancos regionais. Como, por exemplo, de 2005 para 2009, nós obtivemos aí um crescimento muito alto
dessa ajuda que o Brasil deu. Por exemplo, em 2009, a gente viu que beirou 360 milhões de dólares essa ajuda financeira internacional, como, por exemplo, as ajudas a bancos. Também nós podemos ver essa parte verde, que é a cooperação técnica, científica e tecnológica. A gente vê também um crescimento muito grande. Em 2009, essa ajuda conseguiu alcançar, quase liberando 120 milhões de dólares. Então, o Brasil ele também ajudou nessa parcela tecnológica e internacional a alguns países. Outra ajuda também bem real foi a Bolsa de Estudos para estrangeiros, como, por exemplo, de estudo superior. Alguns estudantes bolivianos, eles conseguiram uma bolsa de estudo até mesmo para cursos superiores. E a gente vê nessa parte de vermelho representando este gráfico. A gente vê que em 2009 obteve ali praticamente 70 milhões em investimento em bolsas para estrangeiros. E por último também a gente vê a assistência humanitária. O Brasil em 2005 praticamente não deu essa ajuda humanitária. Então a gente pode observar aqui que em 2009 esse número já cresceu para quase 50 milhões de dólares. E também mais para frente foi onde ele deu uma ajuda humanitária para o Haiti, naquele terremoto, de 55 milhões, mas não está representado nesse gráfico. Então, senhor Guilherme Dalto, quais foram as contribuições internacionais do Brasil na cooperação Sul-Sul e na criação do G20? Então essa cooperação Sul-Sul, ela é diferente da cooperação Norte-Sul. Na cooperação Norte-Sul, os países desenvolvidos, eles vão ajudar os países em desenvolvimento. Já na cooperação Sul-Sul, os países em desenvolvimento, eles se ajudam. Como é o caso do Brasil, que ajudou vários países na América Latina. Entre 2010 e 2013, o Brasil ele executou 5.095 iniciativas de cooperação técnica Sul-Sul, e benefícios para países da América Latina. E ele também mobilizou recursos de equivalente a 126 milhões de dólares. E em termos também setoriais, essa ajuda ela se concentrou em saúde, trabalho, administração pública, esportes, segurança pública. Outro quesito também foi na educação, onde o Brasil ele tem programas de mais de 50 anos de existência. E esses programas eles já vinham ajudando ali os países da América Latina, já uma cooperação Sul-Sul, que é o caso dos programas de estudante e convênio de graduação e pós-graduação, chamado de PEC e PG. Eles ajudam estudantes estrangeiros para estudarem aqui no Brasil e é uma iniciativa educacional desse governo brasileiro. Outra forma também que ele tem ajudado, além da cooperação Sul-Sul, foi na criação do G20. E esse G20 ele é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais de 19 países mais a União Europeia. E os principais objetivos do G20, ele tem consultas de assuntos financeiros. Por exemplo, os objetivos é o favorecimento de negociações econômicas internacionais, debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável, discussão de regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica e também criação de formas para a liberação do comércio mundial, o que também é muito conversado na rodada de Doha, como nós já comentamos. Então, essa criação do G20, ela envolve muito nessa parceria mundial, visto que ela engloba vários países buscando aí esse mesmo objetivo. E alguns países membros desses 20, além da União Europeia, é a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Senhor Cardoso, a evolução dos ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, contribuiu muito para a evolução do desenvolvimento mundial. Nesse sentido, em escala estadual, o que o senhor poderia falar para a gente sobre a evolução da Bahia? Bom, João, a Bahia ela teve um desenvolvimento no IDHM dos seus municípios, IDHM médio. Por exemplo, em 2000, quando começou esse projeto do ODM, ela tinha um IDHM municipal de 0,512.
Já em 2010, esse aumento foi de 30%, chegando a 0,660 o IDHM dos seus municípios. E o hiato de desenvolvimento humano, que é a diferença entre o IDHM municipal e o IDH da Bahia, teve uma redução de 70%. Ou seja, quis dizer o quê? Que as cidades todas foram mais bem desenvolvidas. Ou seja, todas as cidades teve o IDH mais igualitário nesse período de 2000 a 2010. Por exemplo, nesse gráfico, nós analisamos aqui o IDH da Bahia, o IDHM municipal, que teve um estreitamento entre eles, ou seja, foi ficando mais igualitário o IDH das cidades. E também o IDH médio do Brasil, que a gente vê que pode estar bem elevado. E também, esse índice da Bahia, ele teve um desenvolvimento na educação, na longevidade e também na renda. Bom, como esse objetivo chegou à nossa cidade, Guanambi, a ajuda internacional passou por aqui ou só ficou nas capitais? Muito bem, Fábio. Nós podemos ver a ajuda que a nossa cidade teve por analisar a própria ajuda que o Brasil teve, que por sua vez ajudou tanto os estados quanto os municípios. Por exemplo, nós podemos analisar esse gráfico do PIB de Guanambi, da Bahia e do Brasil, respectivamente. Por exemplo, nós podemos ver aqui o gráfico de Guanambi, que em 2000 o seu PIB era de 159 mil, passando para 2010 para aproximadamente 622 mil. A Bahia também teve esse crescimento. Por exemplo, ela teve de 157 bilhões, ela teve de 48 bilhões em 2000 e passou para 160, 170 bilhões em 2010. Nós também podemos ver o PIB do Brasil, que estava em 644 bilhões e passou para 2,25 bilhões em 2010. Então teve esse grande aumento do PIB. Podendo analisar o PIB, a gente vê o grande desenvolvimento e a ajuda que ela teve. E também analisando o IDH. Por exemplo, nós podemos ver nesse gráfico, está localizado aqui, o crescimento do IDH de Guanambi. Em 2000, o IDH de Guanambi era 0,548, mais ou menos. E ele teve esse aumento para 2010 para 0,673. A Bahia ela também teve um crescimento no seu IDH. Passou de 0,532 para 0,660. E o IDH também do Brasil teve um desenvolvimento, que era em média de 0,680 e passou agora para 0,744, considerado alto o IDH. Então, tanto o Brasil quanto as nossas cidades, como Guanambi, teve uma ajuda desse programa mundial, onde teve o desenvolvimento do seu PIB e do IDH. E para finalizar, estamos falando direto dos Estados Unidos com o nosso repórter Henrique Andrade, que vai entrevistar o diretor da Assembleia Geral da ONU. Boa noite, Henrique. Boa noite, João Luiz. Você poderia falar para a gente se os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram cumpridos? Aqui em detalhe, o fuso horário está 2 horas atrasado, nós estamos nos Estados Unidos aqui, na sede da ONU. E eu vou passar a palavra agora para o senhor diretor aqui, Vitor Martins. Ele vai responder essa pergunta para a gente. Boa tarde. Bom, muitos países não cumpriram o esperado, porém a ajuda foi real a muitos países pobres. Por causa disso, o documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20 dispõe que o desenvolvimento de objetivos e metas, tal qual aplicado em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, seria útil na busca de desenvolvimento sustentável, por meio de ações focadas e coerentes. Decidiu-se estabelecer um processo intergovernamental, inclusivo e transparente que fosse aberto a todos, com vistas a elaborar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável. A agenda consiste em uma declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a economia, a social e a ambiental. A luta pelo desenvolvimento não acaba em 2015, tem continuação ligada com o ODS até 2030.
Muito obrigado, senhor diretor Vitor Martins. Agora voltaremos ao estúdio com João Luiz. Muito obrigado, Henrique. Bom, gente, queremos agradecer aos telespectadores que apreciaram esse programa Roda IF. Queremos agradecer ao entrevistado, o senhor Guilherme Daltro. Muito obrigado, senhor Guilherme, pela ajuda que o senhor nos deu sobre esse assunto dos ODM. Até a próxima, gente. Aguardamos vocês que dê essa audiência que vocês deram hoje. Muito obrigado.